Queridos amigos, é com imensa alegria que retornamos a Portugal depois desse período esquisito, mas necessário, em que a humanidade experimentou as contradições, os passos e os contrapassos que precisamos fazer do caminho para alcançar o objetivo a que nos propomos quando encarnamos. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha um olhar quente profundo e solene tinha a voz. Ele veio, mãos vazias desarmadas, nem escudo nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, ele ilumina, e as nuvens mais escuras, ele desfaz. Ele veio, agitou a nossa alma, tirou o nosso trauma e nos deu a sua paz. A figura de Jesus, sem sombra de dúvida, não deveria ter ficado só na sacristia. Deveria comparecer a todas as ágoras, a todas as academias e ao universo da arte, para que pudéssemos desvendar o nosso próprio mistério e nele pudéssemos encontrar a perspectiva do caminho no encontro das verdades múltiplas na direção da verdade absoluta. A perspectiva de podermos lidar com a nossa saúde e doença nesse binômio encontra nele material farto que talvez possa nos levar ao desvendamento dos enigmas que nos assaltam até hoje a medicina. Vai, não tornes a errar, para que não te aconteça coisa pior. Haveria ele de dizer acerca disso, em torno de questões no âmbito psicológico, social e físico. Está em várias dimensões propostas essa fala de Jesus. Aqui, nessa temática de hoje, nós resgatamos na fala de André Luiz 2 páginas de beleza inigualáveis, que se juntas dão a temática que vamos abordar. Vamos passar um pouco ligeiro e depois vamos fazer algumas exemplificações que o tempo comporte, considerando que o tempo é impiedoso, ele não para. Mas de que a qualidade com que fazemos uso desse tempo possa talvez nos proporcionar aquilo de que necessitamos para compreender a temática. André Luiz propõe nesse olhar, nessas 2 páginas do livro Evolução em 2 Mundos, que depois vocês podem consultar com mais vagar, que nós juntamos para efeito didático numa composição pedagógica, tão somente pedagógica, alinhando, portanto, o pensamento do espírito, que possa nos permitir, então, entender a dinâmica dos micro-organismos, para os quais a nossa mente se vira com extremo pavor, às vezes. Não suportamos bactérias, vírus, fungos, essas coisas parecem... E se tratar de Covid, até hoje, ela nos assusta. E muitos de nós ainda estamos encarcerados em casa, com medo de sair de casa, muito embora o protocolo social permita a livre circulação, em alguns ambientes, sem máscara. Todavia, estamos aprisionados a uma concepção de vida reducionista e fixados no mal que está fora, como se fosse um monstro devorador. Nós fugimos dele, exilando-nos na nossa própria caverna, sem saber que estamos numa caverna, sem nos darmos conta que estamos numa caverna. O Espiritismo nos suscita a possibilidade de sairmos dela na busca da luz. Mas talvez sair na busca da luz significa entrever-nos as nossas próprias chagas. E pode suceder
que a gente volte para a caverna. Então diz o espírito de André Luiz que nessa perspectiva de lidar com a saúde, as nossas forças mentais, elas contribuem de modo decisivo para que possamos compreender o quanto. Isso aqui não vai acabar, gente. Eu não sabia, era que era letra por letra. As nossas forças mentais atuando, elas são capazes de poder alterar, adulterar, fragmentar, de algum modo interferir negativamente nas nossas forças vitais. E com isso, elas vão estabelecer perturbações no campo das nossas relações conosco mesmo, com o outro e com a vida, com a natureza. Dependendo da forma como a nossa mente funciona, essas situações elas vão nos levando a processos esquisitos. São escolhas, decisões, como finalizou o Décio falando de Cora Coralina. E é essa dinâmica que vai nos remeter, numa compreensão mais integral do ser, às repercussões em nível mais sutis, já que, quando nos equivocamos e decidimos inadequadamente, vem uma resposta. E essa resposta, ela se situa no nosso nível psíquico, com repercussões em nível do nosso corpo espiritual. Portanto, o nosso perispírito, ele vai fazer valer as repercussões daquilo que representa as nossas escolhas. E diz o espírito André Luiz que a fixação nessas dores, as recordações repetidas dessas dores que cometemos em nós mesmos ou nos outros, elas podem seguir dois caminhos. Um, quando nós optamos por lidar com ela, fazendo o desabafo, a catarse. Nós expressamos o que nos vai na alma, permitindo-nos, portanto, desafogar o ser e, assim, conseguir restaurar o nosso equilíbrio. Como fez Pedro, que depois de negar Jesus, chora. Ao contrário de Judas, que se fecha e se suicida. São dois caminhos diferentes. Ou então, não só desabafando, dependendo do tamanho daquilo que fazemos, mas buscando ações que se possam repetir positivamente, anulando a negatividade correspondentemente oposta. Como diz Emmanuel, o mal, com as suas consequências, ele só alcança o seu objetivo final se o bem não chega primeiro. Se o bem chega primeiro, o mal se anula. Portanto, nós não precisaríamos fazer a opção do sofrimento, da doença necessariamente, se fizéssemos escolhas mais ricas, seja do desabafo, seja de lidar com os nossos erros, agindo de forma diferenciada, opostamente, portanto, positivamente, para anular a nossa negatividade, as negatividades resultados das nossas decisões infelizes. Assim, diz André Luiz, se nós escolhermos nos fecharmos, sem recorrermos às corrigendas, sem usarmos o desabafo, então sobra-nos a criação de zonas de remorso, é a expressão que ele usa. E ele define essas zonas de remorsos como nódulos de forças mentais desequilibradas, aonde a onda viva do pensamento funciona em regime de circuito fechado, enovelando-se, já em nível de perispírito, ou seja, a gente vive o remorso, o que é diferente do que Allan Kardec propôs em O Céu e o Inferno, que é o arrependimento, dar-se conta, cair em si. O arrependimento é diferente do remorso. O remorso é a fixação, é a água parada. O arrependimento é a possibilidade de fazer fluir, é de mover-se na direção da resolução do processo que nós criamos conflitivo.
Então, em nível perispiritual, isso se dando, nós vamos experimentar uma consequência que será inevitável do perispírito, já de conexão com o corpo, quando o reflexo dessa onda fixada, dessa zona de remorso, ela se repercute do nível perispiritual para o nível corpóreo, lembrado as lembranças ligadas às pessoas ou às circunstâncias que nos envolveram, exatamente na parte do corpo correspondente, no corpo, onde ou no qual nós operamos o delito. Então, todas as vezes que nós encontramos alguém ou uma circunstância que evoca o ocorrido, suscita-nos, na nossa estrutura perispiritual conectada com o nosso corpo, essa zona de remorso, portanto, que linka o nosso corpo à nossa estrutura física, estabelece-se, portanto, aí um ponto de vulnerabilidade, um ambiente que nós chamaríamos, em medicina, da predisposição à mórbida, da suscetibilidade à doença, que usamos muito a expressão o órgão de choque, é a área que nos é vulnerável. E diz o espírito André Luiz, na sequência dessas 2 páginas, que essa zona de remorso promove uma solução de continuidade nessa interação perispírito e corpo, levando-nos, portanto, para o veículo físico, as repercussões daquilo que começou com uma escolha infeliz, uma atitude infeliz. Daí resultando, portanto, no corpo, o processo dos adoecimentos, das enfermidades, motivadas pelos micro-organismos indesejáveis, habitualmente, bem como pelos processos degenerativos, que vão ganhando cada vez mais espaço de estudo e de propagação no meio médico e na humanidade. As doenças imunológicas, as doenças autoimunes, as doenças degenerativas têm aumentado absurdamente. E essas enfermidades no corpo, elas vão tomar um rumo de conformidade com a nossa ação em relação a elas, diz o espírito André Luiz, elas vão colocar-se dispostas na mente, ou estabilizando o seu processo de enfermidade, ou ela então vai irradiar-se, vai propagar-se, vai fazer as suas metástases enfermiças, seja um câncer ou não. E, de conformidade com isso, o agente patogênico, portanto, o vírus, a bactéria, o fungo, vai ganhar cidadania no nosso corpo. Essa é o nosso processo de lidar com a enfermidade na fala do espírito André Luiz, que nós colocamos aqui, finalizando aquilo que está posto nessas 2 mensagens, às quais eu remeto vocês. Eu acho que agora a gente pode acender a luz, para eu enxergar vocês e vocês acordarem. Se tiver a oportunidade. Então, colocando a perspectiva posta pelo espírito André Luiz, nós vamos perceber, portanto, no cotidiano nosso, essa realidade operando nas nossas dinâmicas habituais. Eu vou colocar alguns exemplos. Agora já acabou. Isso. Eu quero que acenda a luz agora. Se puder botar luz geral. Os slides já foram, eu sou assim. The flash. Isso foi só para dar uma visão das 2 páginas conjugadas e da fisiopatogenia, da etiofisiopatogenia e do tratamento que o Espírito propõe. Então, vejamos então assim ampliando para olhar as enfermidades como reflexo daquilo que a gente faz por dentro que se manifesta por fora. Porque o nosso olhar, ele está sempre naquilo que mais aparece, os 5 sentidos. Aquilo que a gente vê, toca, ouve. Nós funcionamos assim, e a medicina está ainda um pouco vinculada a essa perspectiva de olhar no campo das doenças. Ela olha para o que aparece, ela olha para o material. Por estar ainda muito organizada, numa perspectiva materialista, organicista, mecanicista,
aonde a subjetividade, aquilo que está por trás, aquilo que suscita o que está presente, não é contemplado. Nós pertencemos e olhamos para uma medicina que está adstrita ao corpo e que aos poucos vai avançando para a psicossomática. Mas nós não alcançamos ainda essa relação muito profunda da intimidade mais íntima do ser que adoece. E por isso, nós ainda tememos muito as questões externas e, portanto, os micro-organismos. E não conseguimos entender algumas alterações que sucedem no campo da nossa degenerescência, dos processos autoimunes, das alterações que se dão ainda como um grande enigma que está ainda perscrutado na esfera da genética, da epigenética, sem que ainda tenhamos conseguido alcançar as motivações causais mais primeiras, mais primárias, mais de origem. É, portanto, nesse olhar que nós vamos entrever as nossas dinâmicas de enfermamento e podermos contribuir, quiçá, com a ciência do espírito, com a proposta espírita, para fazer uma interlocução da aliança da ciência com a filosofia e com a religião, de modo a que a medicina caminhe nesse âmbito mais da subjetividade e, portanto, compreenda aquilo que se mostra, aquilo que se materializa, aquilo que se revela no corpo. E, a partir daí, então, darmos a importância a cada dimensão conforme ela merece. A nossa importância está emprestada muito à dinâmica corpórea. Estamos ainda muito fixados no corpo, em detrimento daquilo que subjaz. Como na ponta do iceberg, que é mais ou menos 5%, nós nos fixamos aí. Os 95% que está embaixo, que sustenta a ponta, ainda está por ser entrevisto. Já visualizamos alguma coisa que está por trás, mas ainda não fomos fundos, tão profundamente, que pudéssemos ter uma visão mais integral do ser, da enfermidade e da doença. Certa feita, um colega cardiologista me procurou na expectativa de buscar uma imersão didática para poder lidar com as nossas memórias profundas. E ele tinha acabado de fazer uma cirurgia de um câncer que estava surgindo no peito, e ele tinha feito essa intervenção, fez a ressecção da lesão, tirou os bordos adequadamente e estava dado como curado. Portanto, era uma lesão cancerígena na pele, com resultado completo. Nessa perspectiva, então, ele me procurou nesse tempo, e precisávamos, junto com ele, decidir um foco para fazer esse mergulho. E eu disse: por que não fazemos sobre o câncer? Ele disse: mas eu estou curado. Tudo bem, mas se você está curado, pode ter alguma coisa por trás que você não entreviu. Ele disse: tá bom. Ele relaxou um pouco, eu fiz um pequeno toque na região que estava às proximidades da clavícula, fiz-lhe uma indução, e ele foi no mergulho profundo. E nesse mergulho profundo ele se viu fazendo parte dos empreendimentos de invasão que a Inglaterra proporcionava à época, e ele na posição de um comandante. Um comandante que levava as suas naus para fazer as conquistas. Tinha acabado de fazer uma conquista, quando ele estava abrindo o mapa para desenhar qual seria a próxima invasão, e ele faz a proposição para o grupo. Um deles, dos marujos, levanta o braço e discorda da sua proposição. Ele ficou estranhamente diante daquela postura do marujo, que se mostrou um pouco, assim, agressivo, e ali começou a surgir um conflito. Esse conflito era tanto maior porque ele era o comandante, e segundo, o marujo era alguém que ele tinha convidado há pouco tempo para integrar o grupo. A discussão foi tomando vulto. Aquele jovem era um jovem recém-integrado,
tinha por ele uma profunda admiração, em regime de reciprocidade, o que fez ele integrá-lo ao grupo. Esse jovem, como que, ficava no porto, e ele via regularmente esse jovem e vira-o crescer. E, integrado ao grupo, portanto, deveria ter fidelidade, não só a patente, mas o relacionamento afetivo, emocional que ele criara com esse jovem. E foi nessa circunstância que o jovem saiu do ponto em que estava, foi em direção a ele, a conversa foi ficando acalorada em torno da estratégia para a nova invasão, e de repente o jovem sacou de um punhal. E como para ele era absolutamente inadmissível que pudesse acontecer, ele cruzou os braços, estufou o peito, porque não cria que ele pudesse, de modo algum, partir para qualquer agressão de nível físico. O jovem fincou-lhe o punhal no peito, e ele, em seguida, caiu. Nada obstante ainda tivesse forças físicas, antes de ser atingido para o enfrentamento físico, ele não supunha de que aquele jovem fosse capaz de fazer isso. Fez. Ele então se viu fora do corpo, via o corpo cair e o marujo junto com os outros, carregando aquilo que seria o cadáver para nau. Ele deu-se conta que havia um conluio e ele estava profundamente atônito diante daquelas consequências que se estabeleciam. Para sua surpresa, porque era inadmissível o que estava acontecendo. Espíritos outros o acolheram. No segmento do atendimento, ele é levado para o mundo espiritual para ser atendido, e vez que outra, ele se dava conta de que o sangramento voltava e a ferida cruenta como que não cicatrizava. Vinha o atendimento, reduzia e desaparecia o sangramento. Em seguida voltava a sangrar. E lá pelas tantas ele fora atendido de uma forma mais direta pelo diálogo. E aquele que se lhe era o benfeitor disse-lhe: você está resistente ao tratamento. E ele disse: mas eu não tenho razão de estar assim, indignado com o que aconteceu comigo. Ele disse, o espírito benfeitor disse: sim e não. Ele disse: como sim e não? E fez a narrativa de tudo que se dera na relação dele com aquele jovem que antecedeu o fato. E o benfeitor disse: pois é, mas você não sabe de que aquele garoto que nasceu no porto de uma mulher de vida fácil, teve, no seu processo educativo, apontado você como pai. A mãe o procurou, dizendo que você era o pai. Mas ela era uma prostituta, você não valorizou. No entanto, ela disse para o garoto de que você era o pai, porque ela cria que você fosse o pai. Ele foi criando, enternecido de amor por você, ao tempo em que ele sempre se perguntava por que você não o assumiu. E, numa certa medida, entre o encantamento e a decepção, ele foi crescendo entre o amor e o ódio. O amor a um pai genuinamente belo, com uma posição de destaque, que ele procurava sempre mirar, e o ódio a um pai que o renegou. Então ele trazia dentro de si amor e ódio. Quem ele matou foi o pai mau, não foi o pai bom que ele admitia ter encontrado. Ele foi vitimado pelo desequilíbrio. E enquanto você guardar mágoa, você vai sangrar. Esse psicoterapeuta, cardiologista, psicanalista, com formação sólida, acordou no leito do estado de transe, veio para a consciência de vigília, mediante a indução que eu fiz, e chorou aproximadamente uns 30 minutos, convulsivamente. E eu, acolhendo, esperando que se concluísse aquele drama, sabendo que algo por trás estava ainda por ser revelado, ele então me disse: Alberto, esse
Esse garoto é o meu filho. É o meu filho, está comigo. Eu entrevi que é a mesma pessoa. E desde que ele nasceu, as coisas se modificaram no meu lar. E continuou chorando, ainda agora, entre soluços. E disse assim: foi a partir do nascimento dele que foi se alterando dentro de mim uma relação que se estabeleceu familiar, e com ele sempre tem algo pendente, diferenciado. E é curioso que o câncer surgiu depois que ele nasceu. Olha o que o André Luiz diz: quando eu reencontro alguém, a memória, ela é futucada, como num gatilho, e vem a consciência culpada, na forma de zona de remorso, estabelecendo a ruptura de conexão entre o perispírito e o corpo físico, na área correspondente à culpa que você traz, ou o remorso ou a mágoa que você retém. O ressentimento do psicoterapeuta ainda estava presente. Naturalmente que não estava colocado de uma forma ampla, porque já fora trabalhado razoavelmente, mas ainda tinha resíduo. Como diz o espírito André Luiz nessas 2 páginas, numa delas, ainda fica um resíduo no fundo da piscina, que num dado momento, você se busca a sua revolução moral mais intensamente, você se sente convidado a buscar no fundo da piscina a higiene indispensável, às vezes adiada por longo tempo. Era como se ele estivesse ainda um resíduo da mágoa que estava voltando do fundo da piscina. E por isso talvez surgiu só na pele, não surgiu no pulmão. Se ele tivesse fixado lá ainda, naquele processo, e não tivesse possivelmente trabalhado ao longo do tempo daquela encarnação para essa, talvez o processo fosse devastador, qual acontece com pessoas sem antecedentes genéticos, jovens, atletas, e que, guardando uma vida sóbria, frugal, detendo um corpo escultural de um atleta, aparece um câncer de pulmão resistente a todas as intervenções médicas. Era um outro paciente que eu acompanhei. E ele, aquele jovem sereno, tranquilo, para o desespero da família, foi caminhando lentamente para a desencarnação. Nada obstante, tivesse sido até transferido para os Estados Unidos para se submeter a um tratamento de pesquisa, porque o quadro genético não correspondia e o gene envolvido naquele processo servia de objeto de pesquisa entre os americanos, num determinado centro de pesquisa, e como tudo já tinha sido feito no Brasil, ele se submeteu ao protocolo e viajava regularmente para os Estados Unidos e foi desencarnando aos poucos, 30 anos. Um jogador de futebol, um atleta, belo por fora e belo por dentro. Trazendo dentro de si essas questões pendentes que precisavam, num dado momento, emergir. Lá o psicoterapeuta trazia apenas o câncer que, tirado os bordos da lesão, dado pelo oncologista e pelo dermatologista, estava curado. Até que ponto? Aquela catarse de meia hora chorando, e ele dizia-me depois, anos depois que nós nos encontramos, assim: é incrível, nós nos sentamos à beira do mar e sofremos um encantamento pelo mar, eu e ele, o amor ao mar, a reconciliação com aquele espírito, fazendo menção a esse dado da sua história, porque estamos trazendo aqui apenas uma foto de um filme. As nossas histórias se embrenham multissecularmente, e é assim que vem
o nosso adoecimento em nível físico ou emocional ou mental, trazendo consequências para o nível espiritual. E ele então me dizia depois, trabalhando essa dinâmica e à luz do pensamento reencarnacionista, dizendo como é que aquelas células se desorganizaram, Alberto, ali no peito, justo onde o punhal foi fincado. Tudo emerge, portanto, quando nós nos reencontramos com aqueles que nos remetem aos nossos crimes, que estão como se fosse ali dentro do nosso sistema de computação, um arquivo bichado. Ele está lá, ninguém toca, não acontece nada. Quando você toca nele, aí vem o vírus, vem a bactéria, que a gente odeia a bactéria, a gente adora fazer. Quais são as bactérias mais patogênicas? As superbactérias, inofensivas para uns, nocivas para outros. Um fungo, por exemplo, no Pará, que é uma região muito quente e úmida, é muito comum a cândida vaginal. Tem algumas mulheres que sofrem demoradamente com o tratamento das cândidas. Ora, atendimento local, sempre é a medida inicial. Depois vai para os fungicidas, sempre muito tóxicos, e se repetem, e parece que nada muda, porque acolá, a despeito de todas as medidas para poder fazer a melhor ventilação da genitália feminina, dormir sem calcinha, usar roupas mais leves, evitar as calças jeans, usar as calcinhas de algodão, para poder estabelecer uma melhor refrigeração dos Países Baixos, nada consegue evitar que as cândidas voltem. E há outras mulheres que vivem e trabalham, por exemplo, nas zonas militares, com aqueles coturnos, com aquelas roupas que não deveria nem usar em Belém, usam e não tem cândida nenhuma. Porque a cândida alcança um e não alcança outro. Essa relação com o ambiente, ela é muito desigual por algumas mulheres. Então os médicos dizem que é uma suscetibilidade que aquela pessoa apresenta. Vai se olhar às vezes na teia familiar, não tem uma correspondência. Mas aquela pessoa em si mesma, desde criança, apresenta uma vulnerabilidade na área correspondente a infecções de candidíase, que caracteriza de que aquela área tem uma vulnerabilidade ancestral, de que não basta perseguir o fungo, não basta, portanto, olhar para os micro-organismos como se eles fossem os piores inimigos do mundo. Lidando com a homeopatia, a gente já tem uma outra compreensão, porque é uma medicina holística, integral. A gente sabe que os agentes externos só se fixam quando há uma vulnerabilidade vital, e de que, portanto, a bactéria, o vírus, os micro-organismos de um modo geral, eles não são em si mesmos os agentes da doença. Há que se ter uma suscetibilidade vital que permita que eles se instalem. Na perspectiva da compreensão espírita, o que altera a vulnerabilidade vital é a nossa dinâmica psicoemocional, que resulta das nossas escolhas e atitudes que vulnerabilizam o nosso corpo, causando uma alteração nessa faixa vital, que conectada com o corpo, nesse ambiente do duplo etéreo, que repercute no corpo e permite, portanto, que se dê aqui ou ali as alterações, sejam de natureza infecciosa, sejam de natureza degenerativa. Uma jovem que apresentava uma doença muito limitante, espondilite anquilosante. Ao contrário da osteoporose, para quem não é da área, ao invés dos ossos irem ficando mais rarefeitos metabolicamente com a idade, os ossos vão se solidificando, vão se endurecendo. E ela estava suscetível de aposentadoria, tendo um pouco mais de 30 anos, em torno de 34, 35 anos. Espondilite anquilosante, muitas dores, porque causa muitas dores. E ela já tinha feito todos os atendimentos que a medicina proporciona,
os imunobiológicos, ela estava nos imunobiológicos, e então ela me procurou e nós fomos acolhê-la, porque ela queria buscar as causas profundas e talvez alguma melhora. E lá ela foi para uma experiência também na Europa, e num relacionamento afetivo, conflituoso, aquele que era o seu parceiro de caminhada, que lhe tinha lhe dado um rebento, uma criança, ainda bem pequenina, um pouco mais de 1 ano, ele rompe com ela e ameaça partir. Enquanto ele está arrumando ali a sua mala, num andar, num terceiro andar, ela, desesperada, passionalmente pega e joga a criança. E depois se lança ali do alto. Ele, quando vê, desce, atordoado, e quando chega no chão, era o anoitecer, ele vê aquela cena trágica. A companheira, da qual ele estava rompendo, e o filhinho postos no chão. A queda, curiosamente, foi de um jeito aonde ela caiu com a bacia para o lado direito. Há uma lesão patognomônica específica, característica dessa patologia, que se dá exatamente na bacia. E ela tem essas lesões, que lhe conferiu ao médico especialista da área dar-lhe o diagnóstico. Mas o curioso é que o lado que dói mais é o lado direito. E ela me dizendo, pós-sessão, do jeito que eu caí, a área da bacia que tocou no chão de uma forma dramática, por primeiro, foi exatamente o lado que dói mais. O corpo todo experimentando o impacto da queda naquilo que Bezerra de Menezes propõe através da psicografia de Ivone Pereira, mostrando como uma das causas desse tipo de transtorno que vai como uma degenerescência, um processo de autoagressão, porque os quadros autoimunes é você se agredindo, é você não se reconhecendo. Há sempre aí um mecanismo de autopunição, há sempre aí um suicídiozinho que está reverberando de vidas anteriores. E ela, aquela mulher tão bela, mas tão imóvel, tão imobilizada, agora com um diagnóstico e com a aposentadoria à porta em função do adoecimento, dando-se conta de que sempre quis ser mãe, nunca conseguiu ser mãe. Sua maior frustração nessa encarnação era não ter conseguido ser mãe. E ali, lembrando do bebê que jogou, naturalmente que eu estou contando aqui o quadro, mas tem todo um trabalho terapêutico feito em cima disso. Não é só um mergulho numa vivência para que a pessoa saiba, em nível de curiosidade, o que se sucedeu. É um mergulho para que eu possa apreender-me a mim mesmo com maior alcance, para que eu possa ganhar uma melhor autonomia sobre mim mesma e poder dar conta de poder lidar com as minhas demandas do hoje, a partir de uma compreensão do ontem, vivendo o aqui e o agora de uma forma mais presentificada, objetivando seguir numa meta que está posta como um sentido existencial. Essa jovem hoje é uma trabalhadora do grupo a qual eu pertenço. É uma evangelizadora de mão cheia. Na área paralela, fez uma formação yoga para crianças. Veja que curiosa, ela fez tudo isso antes de fazer esse trabalho conosco. Ela já tinha feito esse investimento na infância. E hoje cuida das crianças. A psicoterapia dela mais importante foi ser evangelizadora infantil. É ser evangelizadora infantil. As dores como que fizeram assim. A patologia está lá. Como disse o nosso Décio, ela está em processo de cura, porque nem sempre a doença no corpo significa que o ser está mal. Às vezes ele está no caminho da cura. Mas a nossa análise, às vezes, fica na superficialidade. Os quadros mais desafiadores da medicina são aqueles que, no âmbito psiquiátrico,
demonstram que não há a possibilidade da restauração da saúde de alguém que vai desagregando psiquiatricamente. A AME do Pará fez uma pesquisa e durante 10 anos, em parceria com o Jardim das Oliveiras, que é a instituição que a gente colabora, em reuniões específicas, elegemos para orar por um doente mental que está sendo atendido pelo hospital psiquiátrico da nossa cidade e que guarda a característica de ser um doente grave, esquizofrênico, resistente aos tratamentos, refratário aos tratamentos psiquiátricos postos, os mais modernos, especialmente a uma droga que está sendo pesquisada e que, no âmbito médico, é a droga ouro para esses quadros. Então, elegemos esse grupo e fazíamos a vibração, como fizemos, ao longo de um pouco mais de 10 meses. É incrível ver aquilo que os espíritos propõem nessa análise profunda do adoecimento, que envolve dos micro-organismos aos processos de desagregação mental, de degeneração, como sem a reencarnação é impossível olhar e definir saúde e doença com maior alcance. Cada paciente daquele era uma sucessão de equívocos que se repetiam. Não poucas vezes, no final da reunião, vinha um benfeitor fazer as elucidações do caso, mas também nos atender, porque estávamos chocados. Eu trabalho na área mediúnica desde jovem, na área da desobsessão. E eu confesso a vocês que em algumas dessas reuniões, a gente ficava impactado de tanta crueldade, de tanta maldade, que se repetiam, porque vinha o espírito de várias encarnações. Os espíritos amigos habitualmente sinalizavam e faziam alguns apontamentos acerca daquele espírito que estava sendo atendido, doente, reencarnado, que estava sendo atendido, e dos espíritos que vinham se comunicar. Mas o que mais me chamou a atenção era quando vinha algum espírito amoroso vinculado àquele que estava sendo atendido, como um jovem, que se apresentava jovem, e que disse assim: eu venho desde a Europa, da Roma Antiga, procurando caminhar com meu irmão. A cada encarnação, desde lá, ele fracassa. Ele renascia, eu renascia próximo. Numa era o poder, na outra era o sexo, na outra era o genocídio, na outra era o trauma com crianças, sacrifícios de crianças. E lá, depois de fazer um apanhado geral, ele, sob forte emoção, começou a chorar e disse assim: agora eu estou vendo meu irmão voltando. Agora eu estou vendo meu irmão voltando. Um benfeitor, noutra oportunidade, com outras palavras, diziam: foram até onde puderam ir. Agora, como filhos do Pai, estão voltando. Olhem para eles com compaixão, porque o olhar, diante de tantas comunicações, revelando tantas dores, se você não tiver vigilância, você se associa aos obsessores, porque a pessoa fez tanta maldade, voltando. É esquizofrenia grave, desagregante, refratário ao tratamento medicamentoso, cuja pessoa não dá conta de cuidar nem de si, a sua autonomia está reduzida a quase tudo, não conseguindo fazer quase nada. O olhar da humanidade, o olhar médico, destituído de transcendência, vê uma vida inútil, que talvez não valha nada. Mas ali está um filho que está voltando. Ali é um doente em processo de cura. Enquanto os espíritos estão sendo atendidos, aquele enfermo grave está fazendo o caminho de volta através de sofrimento grave, profundamente restaurador. Então, à luz do pensamento médico, quando olhamos uma infecção sistêmica dominar um jovem e brutalmente tirá-lo do corpo,
Quando olhamos uma esquizofrenia grave, que parece não ter o menor sentido para a natureza humana, aquela vida que se coloca como absolutamente inútil, quando observamos um indivíduo que apresenta um grau de autismo, naquela escala mais embaixo, demasiadamente limitante, ou que alguém que traga uma debilidade mental grave, alguém que resultou de um parto, onde houve uma grande hipóxia cerebral com lesões gravíssimas e a pessoa está na cama, ou alguém que nasce sem um pedaço do encéfalo, ou alguém que nasce sem membros, os 4 membros, e que pode parecer então uma aberração teratológica pura e simplesmente, convidando a eutanásia, nós, numa perspectiva médico-espírita, olhamos a misericórdia divina, acolhendo os seus filhos e nos convidando a todos para sermos enfermeiros da alma, acolhendo essas ambiguidades que se nos surgem todos os dias, convidando-nos a perceber o processo de cura se estabelecendo a partir de dinâmicas tão limitantes e tão graves. E percebemos profundamente de que, em olhando para eles, podemos nos ver neles, porque a nossa história, às vezes, foi aquela. Olhando-nos neles, entrevemos, portanto, que a compaixão, que essa amorosidade, que deve comparecer aos profissionais da área de saúde, deve ser tão ilimitada quanto possível, já que a incondicionalidade do amor quase nos é inacessível, ou nos é inacessível no nível evolutivo em que nós nos encontramos. Mas pelo menos o respeito, o cuidado com o outro, a solidariedade com o outro, porque nada está fora de Deus. Como diz Emmanuel, Deus não se ausenta. E ter esse olhar de que Deus não se ausenta, e poder fazer esse acolhimento à luz do pensamento espírita, é poder resguardar-se para não sairmos para o processo de julgamento, para a precariedade dos movimentos de exclusão social, para um olhar de uma medicina que só olha a saúde no campo sensorial e dos exames que apenas vasculham o corpo, e podermos, portanto, nos imunizar contra esse movimento materialista, ateísta, que corre junto habitualmente e nos imobiliza o âmbito da saúde para tratar as pessoas quase como se fossem coisas que pudessem ser descartáveis. E a fazermos interações mais ricas, mais profundas, mais pródigas, aonde esses enfermos não são só enfermos que se curam, são enfermos que nos curam, porque ninguém sai o mesmo depois de um acolhimento, seja numa reunião mediúnica, seja do atendimento de alguém nas vascas da morte, dominado por uma infecção, ou por uma doença que foi lhe tomando o corpo na terminalidade, sem que se sinta tocado, se estivermos com o coração aberto para acolhermos esse enfermo. Ainda esta semana, antes de vir para cá, eu visitei um amigo que está na terminalidade do corpo. E é bonito ver um companheiro espírita. E ele me chamou, perguntando sobre a ortotanásia. E eu atendi, conversamos demoradamente. Lá pelas tantas, ele disse assim: eu posso te fazer um pedido? Eu digo, claro que você pode. Nós estamos aqui para onde a bola quicar, porque quando ele teve o diagnóstico, câncer de pâncreas, eu perguntei, como é que você está? Logo no início do processo, ele disse, para onde a bola quicar, eu estou com Jesus. E eu disse para ele agora, na terminalidade, para onde a bola quicar, eu estou com você. Eu quero que tu atenda o meu médico. Eu digo, como assim? Meu médico. Aí ele foi falar do médico. Ele não pediu nada para ele. Eu me emocionei de ver como uma pessoa que está, talvez eu não encontre quando volte terça-feira. Ele veio me pedir pelo médico dele. Ele disse, tu tens condições de ajudá-lo. Ele é um bom coração. Aí me contou um pouco da história do médico que compartilhou com ele. O médico é um
médico que faz a medicina paliativa. E eu fiquei enternecido de ver como a gente olha a terminalidade da vida física com um olhar grandioso, porque eu esperei que ele trouxesse alguma culpa, alguma dor, alguma coisa para que eu pudesse ajudá-lo. A inquietação dele era a compaixão com o médico dele. Então, amigos, Jesus é um eterno convite para que, associado a Ele, nós possamos olhar os micro-organismos como os nossos parceiros, que, quando útil, eles nos tiram do corpo. Ou, em circunstâncias absolutamente bizarras, quando todos os médicos dizem que não tem jeito porque a infecção é grave, a gente sobrevive e depois o médico morre. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha o olhar quente profundo e solene tinha a voz. Ele veio, mãos vazias desarmadas, nem escudo nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio, agitou a nossa alma, tirou o nosso trauma e nos deu a sua paz. Gratidão.